Bem, muito boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar os senhores vereadores, senhor vice-presidente, cumprimentar também os técnicos da autarquia que acompanham e dão garante a esta reunião de Câmara, cumprimentar também todos os vendas-novenses que nos acompanham a partir de casa e daria então início à nossa reunião ordinária de Câmara Municipal, perguntando antes de mais se receberam toda a documentação, se estava tudo correto. Sim, Sr. Vereador Ricardo Videira. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por saudar a Câmara Municipal, quem nos acompanha a partir de casa e os colaboradores do município que permitem a realização desta reunião. Apenas uma nota que um dos documentos recebemos só com 24 horas de antecedência relativamente à composição do júri para as bolsas de estudo. Apenas essa anotação para realizar antes da sessão se iniciar. Muito obrigado, Vereador Ricardo. Efetivamente, detectámos que não tinha sido por lápis enviado com a proposta de deliberação. Atendendo tanto à informação, perguntava se isso não obsta que possamos discutir o ponto e votá-lo. Se não, portanto, daremos como aceita então essa retificação que foi feita a posteriori. Muito bem, entrávamos no período de antes de ordem do dia e, como é habitual, começava pela agenda. Queria informar a Câmara Municipal que estivemos, portanto, penso que praticamente todos, na 8ª edição da Night Run Seaside, que se realizou no passado dia 25 de março. No dia 26 estive presente no aniversário da freguesia de Landeira. No dia 29 de março, com o vice-presidente, estivemos no Conselho Municipal de Educação e, de seguida, estive presente numa cerimónia de acolhimento a mais uma empresa incubada na Startup Alentejo. Dia 31 de março, dia 31 e, portanto, até ao dia de ontem, estivemos também, eu e o vice-presidente, na plantação das árvores alusivas ao Dia Mundial da Árvore, que, por motivos ligados às condições meteorológicas, teve que ser adiado do Dia da Árvore para a semana seguinte e, portanto, fizemos a plantação com todas as turmas do pré-escolar e primeiro ciclo do nosso Conselho. Dia 1 de abril, estive presente a convite da Câmara Municipal de Pordelo no Congresso das Açordas que se realizou naquele Conselho e dia 2 de abril, no passado sábado, estive presente no jantar de encerramento de época dos ferroviários e no baile de finalistas, onde esteve também o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal. Não tenho mais informações de agenda, passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e os que nos assistem a partir de casa. Tenho a informar que no dia 25 de março estive presente na 8ª Night Run. No dia 28 de março estive em visita à empresa Empada Rainha. Dia 29 de março presente no Conselho Municipal de Educação e ainda em reunião com as infraestruturas de Portugal no âmbito do projeto de duplicação da linha Poceirão-Bombela. Dia 30 de março estive presente na Comissão Consultiva do PDM, bem como no aniversário da Academia Sénior. Dia 31 de março, dia 1 de abril, dia 4 de abril, nas várias plantações que fizemos de árvores no âmbito do Dia Mundial da Árvore, com as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância, na inauguração da nova agência do novo banco e na Assembleia Municipal que se realizou nessa noite. Dia 1 de abril estive presente na escola secundária na assinatura do contrato de delegação de competências na diretora do agrupamento que aprovámos na última reunião de Câmara e na Assembleia Municipal de dia 31, bem como na apresentação da Carris Metropolitana em Lisboa. Dia 2 de abril, como também já foi referido, estive presente no jantar de final da época do Clube Ferroviário e no baile de finalistas e hoje de manhã estive em visita à Quimicense. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Por lápis não mencionei, mas também estive na Assembleia Municipal de dia 31. Fica aqui feita esta errata. Sr. Vereador Ricardo Videira. Muito obrigado mais uma vez. Nestas últimas 2 semanas, em termos de representação, estive presente na Night Run Seaside, no dia 25 de março, no dia 26, na festa de comemoração do 37º aniversário da Freguesia da Landeira, da Junta de Freguesia, e no dia 31 de março, na Assembleia Municipal de Vendas Novas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passar a palavra ao Vereador Tiago Aldeias. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos trabalhadores do município. Saúde a todos e não tenho nada a referir desde a última reunião. Muito obrigado, Sr. Vereador Tiago. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me saudá-lo, os senhores vereadores, os trabalhadores do município aqui presentes, o público que nos acompanha a partir de casa.
Em termos de representações, informar apenas a Câmara Municipal que no dia 25 de março estive presente na Night Run Seaside e no dia 31 de março na sessão ordinária da Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Vereador. Ainda no período antes da ordem do dia, pergunto se há algum assunto que queiram colocar neste período. Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas questões também que já tínhamos trazido e para perceber um pouco o ponto de situação das mesmas, relativas aqui um pouco à manutenção e à gestão do espaço público e das infraestruturas municipais. A primeira, relativamente ao jardim público, continua-se a verificar alguma falta de manutenção, algum acumular, por vezes, de lixo, de falta de cuidado das zonas verdes que estão no jardim e a própria limpeza também do lago e das áreas ajardinadas. E, neste sentido, tinha perguntado ao Sr. Presidente o que é que está a ser feito pela Câmara Municipal neste sentido e o que é que está ou não acautelado. Numa outra nota, relativamente à gestão das infraestruturas municipais, neste caso da rede viária, das estradas, nós tínhamos já, de alguma forma, questionado a Câmara sobre um plano de manutenção preventiva das infraestruturas, onde o Sr. Presidente nos enviou um plano de pavimentações que tinha proposto num plano de vista mais macro e mais passado, mas neste caso, e para situações que vão ocorrendo, que são reincidentes ou que se prolongam no tempo, como é o exemplo que eu vou dar, que é do caso da Rua José Francisco Fragoso, o que é que está a ser ponderado ou não, o que é que está a ser equacionado ou não fazer relativamente aos danos que existem nessa estrada e que se verificaram muito após o desvio de trânsito da Nacional 4 para esta via. Se foram feitas reparações pontuais ou não e se foram, quando é que vão ser concluídas, se vai ser feita efetivamente alguma intervenção de fundo e, nestes dois pontos, efetivamente, se a Câmara prevê ou não criar esse plano de manutenção e esse plano de acompanhamento destes pontos e, se sim, quando. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Antes de mais, agradecer as questões colocadas em relação à manutenção do jardim público. Foi detectada efetivamente, nomeadamente ao nível do espelho d'água e do lago, uma acumulação que se deveu à ausência de um funcionário que normalmente fazia esse serviço e que penso que estará reposta, portanto, já a partir desta semana, com a manutenção regular que era feita, nomeadamente com a limpeza do lago. Em relação às zonas ajardinadas, não tenho reporte nenhum dos nossos serviços em relação a nenhum problema que não seja o típico desta época, nomeadamente com a existência de mais chuva e de mais frio que condiciona o desenvolvimento da relva, mas que não é propriamente um problema, uma vez que, assim que passar estas condições meteorológicas, a relva recuperará de acordo com o que acontece todos os anos. Mas sobre a limpeza tivemos de facto essa condicionante, mas que, segundo a informação, já está reposta e normalizada e, portanto, penso que não será já um problema como já não era até há uns tempos atrás. Em relação à rede viária, portanto, nós de facto, e como eu já tinha informado aqui em reunião de Câmara, temos até ao final do mês de junho um pedido dos nossos serviços para fazer o plano de investimentos na rede viária municipal para o mandato em curso e também para o plano de manutenção de infraestruturas e, portanto, mantemos para já esse prazo. Foi o prazo que vimos com os serviços como o expectável para ter esse plano concluído. Em relação à manutenção regular e dando também continuidade ao que fazíamos já anteriormente, nós temos já adquirido as massas frias para a regularização, nomeadamente para o tapar de buracos típico desta época do ano e que só pode ser feito quando deixar de chover, como não pode deixar de ser e, portanto, assim que a nossa previsão é na próxima semana iniciarmos estes trabalhos, se as condições meteorológicas o permitirem, uma vez que já temos a aquisição da matéria-prima para fazer esse trabalho e as equipas, inclusive, agendadas e calendarizadas para esse tipo de intervenção que, pela estimativa dos serviços e ao abrigo do que é normal, levará cerca de 3 a 4 semanas a fazer, portanto, na freguesia de Landeira e também em Vendas Novas, todas as intervenções que estão previstas ao nível da manutenção de pisos na rede viária e aqui incluímos os dois tipos de piso, portanto, as estradas já pavimentadas, mas também as estradas de terra batida nas zonas mais rurais que são também intervencionadas. Estes trabalhos já se iniciaram inclusive esta semana, mas vão desenvolver-se ao longo das próximas semanas. Quanto à Rua José Francisco Fragoso, o que temos planeado para este ano é a manutenção de
regularização, ou seja, é sempre que há abatimentos intervir e tapar, portanto, os buracos e regularizar o piso. À medida que vai sendo necessário, não temos nenhuma intervenção de fundo previsto para a Rua José Francisco Fragoso e, portanto, aguardamos a informação dos serviços face àquilo que é o calendário de pavimentações para este mandato, para perceber se está tipificado ou não como prioridade e, portanto, nesse momento definirmos se há ou não uma intervenção mais robusta nesta via, mas para já temos previsto tapar já os buracos a partir da próxima semana e durante, eu volto a dizer, 3 a 4 semanas. Portanto, é o tempo previsto que temos para fazer esta intervenção com a matéria-prima que já adquirimos. E penso ter respondido às duas questões. Pergunto se há mais alguma questão, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. A CDU trouxe aqui já há algum tempo algumas questões sobre a Avenida Marechal Craveiro Lopes, as obras que lá decorrem e outras ruas que também se encontram afetadas pelas obras, como é a Rua Vasco da Gama, a Rua Capitão Custódio Janeiro de Santana, a Rua de São Domingos Chávio. Deixámos aqui as questões, não tinha necessariamente de haver uma resposta, o objetivo era que fosse refletido sobre elas e que fossem concretizadas ou postas em prática. Entretanto, tem-nos chegado mais uma ou outra questão muito técnicas que também entendemos que não fará muito sentido estar aqui a debruçar-nos sobre elas durante a reunião de Câmara, mas queríamos solicitar que pudesse o vereador da CDU ver convosco ou com os técnicos a resposta àquelas questões, até deslocando-nos ao local ou da forma que encontrássemos, porque temos ali efetivamente questões concretas que certamente exigem resposta se calhar mais dos técnicos até do que nosso, e que faz mais sentido envolvê-los nisso, e era isso que trazia aqui, que solicitava que pudéssemos encontrar então forma de vermos e conversarmos sobre essas questões concretas que a CDU já aqui colocou há bastante tempo e entretanto mais algumas que nos chegaram. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Tiago. Podemos efetivamente agendar uma reunião específica com os técnicos para abordar os assuntos e tentar esclarecer assim que possível. Pergunto se há mais algum ponto. Vereador Ricardo. Muito obrigado. Se me permitir, farei também duas questões relativamente sintéticas. A primeira, relativamente ao Plano Diretor Municipal, e de acordo com aquilo que sabemos, já aconteceu a primeira reunião da Comissão Consultiva, em que a Câmara Municipal teve também a participação, e aquilo que gostaríamos de saber é, também neste órgão, quais foram as conclusões e se vai ser apresentado algum relatório, algum documento para que saibamos quais foram os inputs. Portanto, os reportes foram dados por cada uma das entidades envolvidas. E uma segunda questão, relacionada com o centro educativo, portanto com o primeiro ciclo, em que numa visita que realizámos fora do âmbito da variação, no âmbito da atividade política que desenvolvemos através do Partido Social Democrata, em que constatámos que existe a necessidade de reforçar alguns meios, nomeadamente cadeiras e mesas para que os estudantes possam lanchar e também alguns cabides para pendurarem a sua roupa e acondicionarem as suas malas. E nesse sentido, julgo que esta informação será do conhecimento da Câmara Municipal e gostaríamos de perceber se efetivamente tem conhecimento destas necessidades e para quando se prevê que as mesmas possam ser suprimidas. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo. Passava a palavra ao Vice-Presidente para a resposta, uma vez que são as questões para pelouros que tutela. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à reunião da Comissão Consultiva do PDM, aquilo que foi a postura de grande parte das entidades representadas foi de que ainda não teriam concluído os seus pareceres. Não há previsão de fazermos nenhum tipo de relatório conclusivo desta reunião ou deste processo de recepção dos pareceres. O que podemos fazer é reunir todos o conjunto de pareceres e remeter aos restantes membros desta Câmara Municipal, mas até o momento o único parecer que nós temos
desfavorável, é um parecer da Direção-Geral do Território e tem que ver simplesmente com questões técnicas ao nível do tipo de fecheiros que lhes foi enviado e que eles requerem que seja noutro formato, questões que não consigo explicar com o nível de detalhe técnico que resulta daí. No entanto, todas as outras entidades pediram alguns esclarecimentos à nossa equipa ou à trabalhadora do município que acompanha o PDM. Foram alguns prontamente esclarecidos, outros demos o compromisso de que enviaríamos informação adicional assim que possível para que todas as entidades tenham os pareceres fechados até dia 22 de abril, sendo certo que, além da Direção-Geral do Território, por esta questão de pormenor mais do tipo de fecheiro que lhes foi enviado, nenhuma das restantes mencionou que poderia vir a ter um parecer desfavorável. Todas elas indicaram que à partida haveria um parecer favorável. Houve algumas entidades que não se pronunciaram nem estiveram presentes na reunião, mas a CCDR diz que a partir do dia 22 de abril, quem não se pronunciou é tido como não tendo nada a objetar quanto ao nosso PDM. Relativamente ao centro educativo, nós já visitámos o centro educativo várias vezes, já estive em reunião também várias vezes, não só com os assistentes operacionais e técnicos que lá trabalham, mas também com a coordenadora do centro educativo, que me foi sinalizado algumas necessidades, seja ao nível de mobiliário, seja ao nível de pequenas intervenções, e eu pedi que sintetizassem tudo para nós podermos fazer algum tipo de planeamento, algum tipo de orçamentação das intervenções necessárias, e estou a aguardar que me seja enviado. Eventualmente podem já ter enviado para os serviços, mas a mim ainda não me chegou nada, mas sei que há necessidade de quadros, há necessidade de algumas cadeiras, de cabides, de uns tapetes e de mais algumas coisas de pormenores, e uma ou outra intervenção no exterior também será necessária, mas nós queremos ter, o que nós pedimos aos trabalhadores do centro educativo foi que sinalizassem tudo o que queriam para depois definirmos aqui uma ordem de prioridades. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tinha pedido a palavra ao vereador Tiago, penso que é sobre este assunto também, ou é um assunto novo? É sobre o mesmo tema. Ok, muito bem. Posso? Obrigado, Sr. Presidente. É efetivamente sobre estes dois assuntos, o PDM e a educação. Sobre o PDM, agradecer aos técnicos do município, nomeadamente à arquiteta que nos disponibilizou os mapas do PDM para uma reunião que a CDU fez no passado domingo para discutir e dar contributos sobre este, e por isso queremos fazer este agradecimento aos técnicos e também ao Sr. Vereador Valentino e Vice-Presidente por nos terem disponibilizado os mapas para essa discussão e para essa reunião. Os contributos faremos chegar brevemente também aqui aos senhores. Sobre o agrupamento de escolas, já agora dizer que no âmbito da transferência de competências e enquanto vereador da CDU solicitei uma reunião à senhora diretora também para poder acompanhar a forma como está a decorrer a transferência de competências e também para depois trazer aqui aquelas que são as preocupações da CDU, tal como referi na passada reunião de Câmara. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Tiago. Pergunto se há mais algum assunto. Não havendo, dávamos início então ao período da ordem do dia. Dr. Helder. Boa tarde. Período da ordem do dia, ponto 1. Proposta de protocolo de atribuição de apoio financeiro extraordinário para a aquisição de ambulância com equipamento. Muito obrigado, Dr. Helder. Este ponto foi objeto de análise na última reunião de Câmara, se bem se recordam, e depois de fazermos alguma articulação com a direção da nossa Associação Humanitária, solicitámos ao Serviço Municipal de Proteção Civil que, de alguma forma, fizesse o acompanhamento e fizesse uma proposta à reunião de Câmara que é objeto desta nossa análise neste momento. Portanto, o que está em causa então é a proposta de aquisição de uma viatura para socorro às nossas populações, nomeadamente para transporte de doentes urgentes, que, segundo orçamentos que a Associação Humanitária nos enviou, rondará um valor máximo de cerca de 63 mil euros.
A proposta de minuto que trazemos aqui, portanto, atribui este apoio máximo de 63 mil euros contra a fatura, portanto, com a aquisição da viatura e, portanto, fica condicionada a um ponto que temos de seguida no expediente, que é a alteração ao orçamento, onde, de alguma forma, tivemos que encontrar verbas para a atribuição deste apoio, que vem dar esta resposta que neste momento os nossos bombeiros não têm para prestar um digno e ainda mais profissional apoio em caso de emergência às nossas populações. Enquadra-se claramente naquilo que portanto, também um dos princípios essenciais que nós preservamos muito, que é o de não desguarnecer aqueles que são os serviços essenciais que são prestados, portanto, em vendas novas às populações, apesar de não ser uma competência direta da Câmara Municipal e de alguma forma podermos portanto, ficar indiferentes a uma matéria que é tão sensível e tão importante nos dias de hoje. Em relação a esta proposta, pergunto se há alguma questão que queiram colocar. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este assunto até já foi debatido na reunião anterior e, naturalmente, mantemos aquela que é a nossa posição, que a Câmara Municipal pode e deve socorrer os bombeiros, que é quem, no fundo, socorre a população sempre que necessário, em situações como esta ou em situações análogas. Apenas aqui duas observações, uma mais em jeito de pergunta. A primeira tem a ver com a planificação da substituição do equipamento, que, conforme debatemos na última reunião, para nós é fundamental que seja realizada para evitar que no futuro voltem a acontecer situações como esta. Portanto, aquilo que gostaríamos de ter aqui da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal é a garantia de que irá trabalhar juntamente com os bombeiros, em conjunto com os bombeiros, no sentido de criar uma planificação de substituição do material, do equipamento que utilizam para socorrer a população, para que situações como aquela que vivemos hoje não se repitam e, infelizmente, há muitas pessoas, muitas famílias que, ao longo das últimas semanas, têm sofrido precisamente com a demora na resposta dos nossos bombeiros, não por falta de pessoal necessariamente, mas por falta de equipamentos para socorrer. Uma segunda questão, Sr. Presidente, em que, na correspondência que é trocada, verificamos que existe um e-mail enviado pela direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas no dia 9 de março, dirigido a si, ao Sr. Vice-Presidente e ao Serviço Municipal de Proteção Civil, em que é solicitada a distribuição desta informação aos vereadores da Câmara Municipal, aos restantes vereadores. Infelizmente, pelo menos até ao momento, não nos tinha chegado esta informação, chegou-nos com a documentação para a reunião de Câmara Municipal. E, nesse sentido, tentar entender o porquê da informação não nos ter sido disponibilizada mais cedo para que pudéssemos fazer o nosso trabalho em conformidade com aquilo que são as expectativas, não só da população, mas também da própria direção da Associação, que nos pediu para nos chegar esta informação. Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu respondi já a estas duas questões, depois passaria a palavra ao vereador Tiago, que está inscrito também neste ponto. Em relação à planificação dos investimentos, portanto, nós, em matérias de proteção civil, nós temos um conjunto de competências próprias que devem ser asseguradas. No entanto, o trabalho que na última reunião frisei e fiz até um inventário quase de todos os investimentos que foram já feitos para apoiar a ação da nossa Associação Humanitária, expressam bem aquilo que é, portanto, aquela que é a consideração, o respeito e até o sublinhar de valorização da missão que têm os nossos bombeiros hoje no âmbito e no seio da nossa comunidade. E, portanto, esta planificação, mais do que ser feita pela Câmara Municipal com a Associação Humanitária, deve também ser colocada de forma clara à tutela que, ao nível da saúde, tem responsabilidades claras nesta matéria, porque não pode a Câmara Municipal andar a tapar sempre os buracos que venham a acontecer ao nível da Associação Humanitária, sem responsabilizar quem detém a pasta ao nível das competências legais, que é claramente o Ministério da Saúde no que diz respeito ao socorro em matéria de emergência. E, portanto, essa é, além do nosso trabalho continuado de apoio aos bombeiros, nós temos especificidades e competências próprias em matéria de proteção civil, ao nível da emergência médica não temos. E, portanto, penso que mais do que calendarizar esse trabalho ao nível da proteção civil irá ser feito como eu tinha assumido, mas a este nível temos é que exigir claramente a quem de direito, e nomeadamente à tutela, que tenha uma atenção, e não é só com os bombeiros de vendas novas, como não pode deixar de ser, é que tenha uma planificação que neste momento, pelo que sabemos, o INEM não consegue ter para a supressão e renovação das frotas que têm ao serviço das comunidades. E, portanto, essa planificação dos investimentos
pode e deve ser feita, estará no terreno com o comando a ser equacionado, nomeadamente ao nível das viaturas, porque é o investimento neste momento que falta fazer ao nível do nosso Corpo de Bombeiros. No entanto, eu reforço só esta e sublinho esta questão, é que ao nível da emergência médica, a Câmara Municipal não tem competências diretas. Desta vez, e sempre que se justificar, estamos a fazer aquilo que outros deveriam fazer. E isso, para mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal, é muito importante, porque estamos a fazer o que é o correto, mas não podemos continuar indefinidamente a assumir pesos desta envergadura financeira, quando devia ser o Ministério da Saúde, de alguma forma, salvaguardar o socorro às corporações. A segunda questão tem a ver com o envio de informação. Ela não foi enviada porque foi enviada de imediato para os serviços para poder estabelecer a comunicação com os bombeiros e enviar a reunião de Câmara, como eu tinha dito já na última reunião, que viria a esta reunião. E, portanto, eventualmente por lapso devia ter seguido primeiro para vocês e depois então para os serviços, mas foi ao contrário. Portanto, enviámos para os serviços para desenvolver todo um procedimento e enviar a reunião de Câmara, onde os senhores vereadores teriam conhecimento da informação toda que foi enviada pela Associação Humanitária, mas também já com os orçamentos e com a nossa proposta de solução para não perdermos tempo. E, portanto, fica o reparo na próxima, em futuras situações similares, farei questão de pedir para fazer ao contrário, para enviar primeiro aos senhores vereadores e depois seguir o procedimento. Vereador Tiago. É sobre o mesmo assunto, mas é outro tema. Sim, se calhar faz mais sentido. Então, vereador Ricardo. Obrigado, vereador Tiago. Apenas realmente no encadeamento da resposta do Sr. Presidente, e aqui totalmente solidários com a necessidade de envolvimento do Ministério da Saúde, não só no socorro de emergência, mas também na própria colocação de médicos de família, conforme temos trazido aqui em outras ocasiões. Há realmente aqui uma falta de correspondência do Ministério da Saúde àquilo que são as necessidades da nossa comunidade. Estamos aqui também para reivindicá-lo e, Sr. Presidente, não negando aquilo que serão as nossas responsabilidades enquanto autarcas e a Câmara Municipal, mas concordamos com essa necessidade de envolvimento, mas também reforçamos que, naquilo que for possível à Câmara Municipal, resolver problemas e suprir falhas que garantam que a nossa comunidade está mais protegida, obviamente que é fundamental que o façamos e que não nos escondamos, que não é o caso daquilo que está aqui a acontecer. Dizer-lhe também realmente que esta questão de informação, eu julgo que é uma correção que é importante ser feita o mais rapidamente possível. Isto é um simples reencaminhar de informação. Eu entendo que a informação por vezes tem que vir trabalhada já com uma proposta de resolução, mas não entendo que, existindo um problema, que nós não tenhamos conhecimento imediato dele. Para nós é fundamental que tenhamos conhecimento dele pela via formal, porque acabamos por ter conhecimento dele pela via não oficial e, de alguma forma, se existia uma comunicação da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vendas Novas, seria fundamental que os vereadores tivessem conhecimento por essa via com a maior brevidade possível. E recordo, o envio aconteceu no dia 9 de março e hoje estamos a dia 5 de abril. Portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, realmente agradecemos a revisão do procedimento em situações futuras. Muito obrigado, vereador Ricardo. Portanto, de facto, nós estamos a fazer nada extraordinário aqui nesta reunião hoje. Aliás, a Câmara Municipal nunca se furtou a apoiar os bombeiros em nenhuma matéria. Nem em matérias de comunicações, nem de fardamento, nem de quartéis, nem de viaturas. Aliás, das primeiras coisas que fizemos quando chegamos à Câmara Municipal foi pagar exatamente uma viatura cujo compromisso da Câmara Municipal estava há 2 anos atrás e não havia sido paga ainda. E, portanto, é uma matéria particularmente sensível e que vai ao encontro daquilo que sempre defendemos, é que, mesmo não seja competência nossa, se for premente e necessário para garantir o mais importante, que é o bem-estar dos vendas novenses, nós estamos cá, sob pena inclusive a termos que cancelar a atividade municipal, e é disto que estamos a falar hoje. E, portanto, quando trago o Ministério da Saúde para esta discussão é porque claramente vai haver um prejuízo, ainda que hipotético, para a execução municipal naquilo que são as suas prioridades, para suprirmos esta falha, que é uma falha que vai dar resposta às vendas novenses e, portanto, é importante. Aliás, é o mais importante e é isso que estamos a discutir hoje. Em relação ao procedimento, de facto, portanto, houve esse atraso no envio, mas entre trocas de correspondências com a direção, nomeadamente para a solicitação de orçamentos, passou quase um mês e, portanto, vem a reunião de Câmara Municipal já com toda a informação. Posso pedir que em futuras situações possa ser enviado primeiro e em paralelo até com o processo para os senhores vereadores. Fica feito esse reparo. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. O facto é este, uma instituição que dá resposta a emergências vive há anos numa emergência
os bombeiros para nos darem resposta às nossas emergências do dia a dia, mas aquela associação vive numa emergência permanente, não só aqui no nosso concelho, mas no nosso distrito, e por isso também a CDU concorda com as intervenções aqui feitas a responsabilizar o Ministério da Saúde. Agora a gente também tem que referir os nomes de quem é que são os responsáveis, não é? Porque o Ministério da Saúde é desde 2015 a responsabilidade do Partido Socialista, e de 2015 a 2011 foi a responsabilidade do PSD e do CDS, e de 2011 a 2005 foi a responsabilidade do Partido Socialista, e assim sucessivamente desde 1976. Efetivamente existe um problema nas associações de bombeiros, aqui no nosso concelho e no nosso distrito. A Câmara, e bem, decide abdicar de fazer outras coisas que deveria fazer para ajudar a situação de emergência, mas não podemos andar em emergência permanente, e por isso a CDU concorda com a responsabilização do Ministério da Saúde e de outros responsáveis para que se encontrem soluções, como aqui foi discutido na última reunião, para estas instituições que fazem viagens de vendas novas para Évora, por exemplo, entre outras, a receber do Ministério da Saúde menos do que aquilo que gastam, e que assim é impossível terem sustentabilidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago Aldeias. Só recordar que nos últimos anos, 6 anos, tivemos uma geringonça parlamentar que também não supriu esta necessidade, apesar do PS liderar o governo, mas também queria dizer que a responsabilidade, acima de tudo, existe. A Câmara Municipal, sob minha liderança, nunca teve qualquer problema em apontar as responsabilidades onde têm que ser claramente apontadas, e, portanto, neste caso concreto, nós estamos a falar de socorro e emergência, que é a responsabilidade do Ministério da Saúde, e, portanto, não temos nenhum problema com isso, porque para nós os vendas novenses estão primeiro, independentemente de usar partidariamente a questão ou não. Para nós é o menos importante. Queremos no imediato resolver a circunstância, e permitam uma informação adicional. Estará reparada já uma das ambulâncias, portanto, que avariou, e voltamos a ter, com este apoio que estamos a dar, 2 ambulâncias, além do INEM. E, portanto, isto é que para nós é importante, é que funcione o sistema que temos montado, e, portanto, não é uma questão para nós de mais-valia atribuir responsabilidades partidárias, mas sim institucionais. E, portanto, é ao Ministério da Saúde que compete criar um quadro de sustentabilidade ao nível da emergência médica. Esse quadro está assegurado por via do INEM, mas há muito socorro em vendas novas que não consegue ser prestado ao fim de 30 minutos, e que pode pôr em causa, inclusive, a vida de vendas novenses. É disto que estamos a falar hoje. Portanto, mais do que partidos, nós aqui, obviamente, falaremos com a tutela para que, de alguma forma, possamos corrigir aquilo que é a realidade que temos hoje, até porque a viatura do INEM que temos, segundo a informação do próprio Corpo de Bombeiros, é uma viatura que tem uma idade já considerável para os serviços que faz, e que tem um conjunto de problemas sistemáticos que, em grande parte do tempo de uso, está inoperacional também. E, portanto, sublinhando isto, faremos chegar à tutela o nosso descontentamento com esta situação, e o nosso pedido para que o mais depressa possível possa ser suprida esta carência por quem tem a obrigação primária de o fazer. A nossa é uma obrigação moral, na defesa do interesse das nossas populações. Vereador Tiago. Presumo que o Sr. Presidente da Câmara, que até é mais velho do que eu, sabe que quem tem governado o nosso país tem sido o PS, o PSD e o CDS. Não tenho recordações de outros partidos no governo. Era só para deixar isso claro. Mais velho, mas pouco. Também não é assim tanto. Muito obrigado, vereador. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como não queremos que se zanguem com os méritos e os deméritos da CDU e do PS na governação dos últimos 6 anos, apenas fazer uma pequena precisão, Sr. Presidente, de que a aquisição desta viatura demorará 4 meses até aprovisionar, e, consequentemente, durante esse período, apesar de existir neste momento uma viatura reparada, continuamos com alguma vulnerabilidade, porque se existir uma cavaria, voltaremos a ter o mesmo problema com que vivemos durante estas últimas semanas. Portanto, e nesse sentido, a tal intervenção preventiva, a tal planificação é fundamental para assegurar que de agora em diante conseguimos resolver definitivamente o problema.
Muito obrigado, vereador Ricardo. Segundo a informação do comando, uma está reparada já, está um segundo motor já a caminho para reparar a segunda. Esta, efetivamente, atendendo à disponibilidade do mercado, leva mais tempo porque tem que ser carroçada de origem, ou seja, vai levar um pouco mais de tempo, 4 meses é a estimativa que a Associação tem por parte do mercado, neste momento, português. No entanto, eu volto só a frisar isto, em matérias de planeamento de renovação de frota, nomeadamente, que é isto que estamos a falar, a Câmara Municipal não pode nem deve suportar sozinha a renovação da frota ao nível da emergência médica, ou seja, podemos falar ao nível do transporte de doentes não urgentes e ao nível da proteção civil, nomeadamente com as VFCIs, que são as viaturas mais antigas que o Corpo Ativo tem neste momento, nomeadamente para combate a incêndios florestais. Essas são matérias em que a Câmara tem responsabilidades diretas, embora o financiamento dessas viaturas não seja responsabilidade direta da Câmara. Mas para essas podemos e devemos, por competências próprias, fazer uma planificação. Para a emergência médica, eu volto a frisar, a primeira prioridade é, neste momento, suprir esta carência e, junto do Ministério, trabalharmos e exigirmos ao Ministério da Saúde que crie essas medidas para que não volte a acontecer. Esse é o trabalho que nós pensamos que é o mais profícuo, senão vamos estar de forma ininterrupta a cancelar iniciativas e projetos de investimento municipais para suprir lacunas ao nível da emergência médica, que nem sequer é responsabilidade da Câmara Municipal. E, portanto, sim, estamos cá porque é essencial que estejamos cá neste momento. Aquilo que vamos exigir ao Ministério é que tenha ele, sim, uma planificação, que não será feita, obviamente, exclusivo para vendas novas, nem pode ser, mas para munir os corpos de bombeiros da necessária dotação financeira para que consiga socorrer as nossas populações e porque são a única gente neste momento em vendas novas que o faz. Porque não temos cá, portanto, nenhum CODU fixado em vendas novas que possa socorrer através do INEM diretamente e porque leva tempo a chegar ao terreno uma resposta que é uma resposta centralizada do Ministério da Saúde. E, portanto, só para deixar claro, ao nível da emergência médica, nós estamos cá porque sentimos que é necessário estarmos cá. No entanto, fazer uma planificação de renovação de frota a este título significa sacudir do capote do Ministério uma responsabilidade que é do Ministério da Saúde e não da Câmara Municipal. Obviamente que sabemos a idade que têm as viaturas, é isso que vamos expor à Sra. Ministra, já tomou posse e já está em funções finalmente, para que possa, de alguma forma, abraçar a pasta. Por cima, há aqui uma manutenção da Ministra, portanto, em funções, e nesse sentido não é desconhecedora daquela que é a realidade em vendas novas nesta matéria, até porque já tínhamos feito chegar esta preocupação em reuniões anteriores. E, portanto, nesse sentido, era deixar aqui claro que, em primeira circunstância, é enviar ao Ministério a nossa preocupação com esta situação, que pode, a qualquer momento, efetivamente voltar a acontecer. E, portanto, é, de alguma forma, dizer que a responsabilidade, em primeira instância, é da saúde. E depois, se for necessário, estarmos cá. Mas, em primeira circunstância, é a saúde que tem que resolver. Vereador Tiago. Só para terminar, Sr. Presidente, até porque a CDU é totalmente favorável a este apoio aos bombeiros, claro, mas é importante a gente recordarmos disto, até porque ainda na reunião passada discutimos a transferência de competências e lá está, agora estamos a dizer que isto não é competência nossa e é do Governo, efetivamente é o Governo que tem os recursos financeiros e a responsabilidade de dar resposta a estes problemas. Temos de ter esse cuidado quando recebemos competências e as aceitamos, porque depois não vamos ter os recursos financeiros para lhes dar resposta. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Há uma clara diferença entre receber por lei competências, e é o Parlamento é que tem a tutela para tomar essas decisões e fazer legislação, e outra coisa é competências que não são nossas e que temos que resolver. Portanto, são coisas bem diferentes. Uma coisa é as competências na área da educação que nós, por lei, recebemos. Outra coisa é uma competência que não é nossa e nós hoje vamos deliberar aqui, e penso que estamos todos de acordo com este apoio aos bombeiros voluntários, estamos aqui a tapar um buraco que o Ministério deixou em aberto e, portanto, de alguma forma é diferente. Aqui não há lei nenhuma que nos obrigue a fazer isto que estamos a fazer. Há, como eu disse, uma exigência moral, porque o que nós queremos, e penso que queremos todos, não tenho a certeza que queremos todos, é garantir um socorro eficaz às nossas populações em caso de necessidade. E, portanto, as realidades não são sequer similares. Uma, nós recebemos, avaliamos, preparamos, esta não é nossa e fomos confrontados com uma necessidade que é urgente, que é premente, e, portanto, nós decidimos hoje em função disso. É diferente de receber, de preparar uma recepção de competências. Só para concluir, Sr. Vereador.
Sr. Presidente, eu tenho só que dizer isto, já na última reunião tive a necessidade de o dizer, é que as leis que nos obrigam são feitas por pessoas como nós, não são causas sobrenaturais. As leis que nos obrigam são decididas por pessoas como nós, que às vezes têm opiniões iguais às nossas e noutros casos têm diferente das nossas, e quando a gente tem diferentes, a lei obriga-nos, não é exatamente assim. Quando temos opiniões diferentes temos que as discutir e procurar rebatê-las, e não podemos andar aqui a viver obrigados por leis que não são possíveis de ser cumpridas. Sim, senhor. Muito obrigado. Eu penso que o tema está debatido e estamos em condições de votar. Pelo que percebi, votaremos por unanimidade hoje esta proposta de apoio extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas para a compra de uma ABSC, sob a forma desta minuta que, aprovada aqui hoje, será então assinada posteriormente com a Associação Humanitária para que possa desenvolver os procedimentos. Está então aprovada por unanimidade a proposta. Temos de seguir às atas. Pergunto em relação às atas se há alguma questão a esclarecer. Pergunto se há algum voto contra ou abstenção. Estão então aprovadas por unanimidade. Sétima alteração ao orçamento da MPPI do ano 2022. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, a sétima alteração ao orçamento para a MPPI do ano 2022. A alteração comporta alterações de 13.749 euros nas despesas correntes e 63 mil euros nas despesas de capital. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, em relação à alteração ao orçamento, disse há pouco, portanto, um dos pontos que está aqui tem a ver com o Plano Plurianual de Investimentos, onde dotamos, portanto, o Orçamento Municipal da classificação necessária para a transferência posterior à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da verba dos 63 mil euros, que sai do projeto de construção dos passeios na Afeiteira primeira fase, e temos um conjunto de outras alterações e reforços de classificadores em outros projetos, com redução, então, deste projeto de investimentos. Estou disponível para alguma questão que queiram colocar. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui numa das alterações, deixe-me só aqui, peço desculpa, Sr. Presidente, mas numa das alterações estamos aqui a referir-nos a um plano de controle da qualidade da água, em que a verba são 1.100 euros e a questão nem é pelo significado da verba, é só para clarificar a situação. E a verba refere-se a um aluguer de equipamento para monitorização do sistema público de distribuição de água na Landeira. A questão era de compreensão do que é este equipamento que vamos alugar e porque é que a nossa responsabilidade era no concreto sobre o equipamento, não é pelo valor, é só para a compreensão de que é que isto se refere no concreto, uma vez que à primeira vista a dúvida poderia ser se não seria as empresas da água a ter que fazer isto, provavelmente não, teremos que ser nós, e porque é que vamos alugar o equipamento, se é um que se alugue, se é um que se possa comprar, é só no concreto para compreender a que é que se deve esta matéria. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu, em relação a esta matéria, dizer que não é uma novidade. Portanto, nós temos um projeto há alguns anos com a EPAL, nomeadamente para a monitorização do sistema em baixa na freguesia de Landeira. Portanto, digamos que é um estudo piloto que eu julgo que há 2 anos estamos a fazer. Não quero precisar os 2 anos porque não me recordo o ano em que iniciou precisamente, mas estamos a fazer há algum tempo um trabalho de certificação da qualidade e de controle da qualidade da água na rede em baixo. Ou seja, há um equipamento que é alugado à EPAL, no caso, que é colocado à saída do depósito, da rede em alta para a rede em baixa, e que monitoriza a qualidade da água que é fornecida naquela freguesia, porque é um sistema fechado, mais fácil de monitorizar, e penso que até ao final deste ano teremos conclusões desta monitorização nos últimos anos. É um projeto municipal, porque é na rede em baixa e não na rede em alta, portanto, se fosse na rede em alta seria responsabilidade da HDA, no caso que é a gestora do nosso sistema, que faz esta monitorização nas captações. E, portanto, nós estamos a fazer para perceber, entre a captação e o serviço de distribuição, qual é a alteração nos padrões de qualidade que está a ocorrer na Landeira, naquela freguesia.
Portanto, é um equipamento que é alugado à EPAL. Não sei precisar qual é que é o equipamento, mas é um equipamento de monitorização do controle da qualidade da água. Muito bem. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um pedido de esclarecimento. Aqui esta questão do reforço da classificação 02/010107, pessoal em regime de tarefa ou avança, refere-se exatamente a quê? Muito obrigado, Sr. Vereador. Segundo a informação da DOP, nós temos em vigor uma avança com a engenheira civil, que teve de licença e suspendeu a sua prestação de serviços com o município. Segundo a informação da Divisão Operacional, há necessidade de reforço desta verba para o prolongamento do contrato após o regresso da sua condição e justificado especificamente com, para já, a necessidade de reforço ao nível do controle, nomeadamente da fiscalização de algumas obras municipais, nomeadamente em período de não expediente, portanto fora do período normal de situação de funcionamento. Vai permitir-nos, durante um ano, portanto, manter esta contratação de serviço que já tínhamos no ano passado e que foi interrompida a meio. Pergunto se há mais alguma questão. Não. Estamos de acordo? Ok. Está então aprovado por maioria com a abstenção do PSD e da CDU. Proposta de adjudicação do arrendamento do bar da Estação Central Rodoviária. Decorrido o procedimento de concurso público para arrendamento do bar da Estação Central Rodoviária, decidido abrir através de liberação da Câmara Municipal de 8 de março de 2022, submete-se a adjudicação do respectivo arrendamento ao único concorrente, MG Software Industrial Limitada, pela renda mensal de 350 euros e com a prestação de uma caução equivalente a 8 meses de renda para 3 anos de contrato, prorrogável por períodos de 2 anos. Muito obrigado, Dr. Helder. Passar a palavra ao Vice-Presidente, que tem a área económica e os estabelecimentos comerciais. Obrigado, Sr. Presidente. Nós recentemente abrimos um concurso para adjudicar o arrendamento do bar da Estação Rodoviária, tendo em conta que apareceu apenas um concorrente, foi a única hipótese a quem pudemos adjudicar e toda a informação sobre o processo vem anexa à informação que foi enviada. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma dúvida em relação a este procedimento concursal. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Como foi dito e bem pelo Sr. Vice-Presidente, nós decidimos aqui a abertura do concurso a 10 de março, a 8 de março, salvo erro, e que terminou 10 dias depois. Apenas houve uma candidatura sobre a qual temos aqui algumas questões, né? Pois parece-nos que, para além da entidade que concorreu e que venceu, por ser a única a concorrer, ser uma empresa de software informático, ou seja, ter um CAI da informática e concorrer a um concurso de arrendamento do bar da Estação Rodoviária, mas pronto, isso serão depois as finanças também a analisar essa questão, porque nos parece de alguma forma uma incongruência, tendo em conta que a empresa tem um CAI diferente da atividade que irá ali desempenhar. E isso parece-nos a primeira questão que levantamos. Depois a segunda é que o concurso era para arrendamento do bar da Estação Central Rodoviária. E agora o que vem aqui na documentação, de alguma forma, parece-nos que altera o princípio de funcionamento do espaço. Até tendo em conta de que há uma alteração aqui do projeto, do espaço comercial, com a instalação de um franchising de venda automática, e na descrição vem aqui que vou ler, se o Sr. Presidente me permitir, inicialmente parte das instalações serão usadas para implementar um franchising da Grab and Go, que consiste em máquinas de vending com comida quente, pronto, justifica isto. E depois, mais à frente, diz que provavelmente um dia as mesmas poderão vir a servir também à abertura do bar. Ou seja, aquilo que tiramos daqui é que o espaço não vai ser arrendado para ter um bar, mas que isso poderá vir mais à frente a permitir o funcionamento do café e pastelaria, com a criação de um posto de trabalho.
Então, estou a fazer entender a diferença. Não é? Estamos a arrendar o bar da estação central rodoviária para fazer um franchising de máquinas de vending que poderá um dia vir a dar a abertura do bar da estação rodoviária. Ou seja, parece que não é exatamente o objetivo para o qual abrimos o concurso. E é essa a questão que a CDU aqui traz. Passarmos cá aqui alguma alteração ao princípio da abertura do concurso, para além de que o tempo de abertura do concurso também não foi muito, foram só 10 dias e a divulgação também não foi muito grande. E depois isto faz-nos aqui também pensar outra questão, que é, estamos a falar do bar da estação rodoviária, que fica bastante perto das escolas, como todos sabemos, e que é usado por muitos dos estudantes, os que vêm de transporte público e que saem ali para ir para as escolas. Estas máquinas, os produtos que ali serão vendidos, como conhecemos, muitos deles foram proibidos de ser vendidos dentro das escolas. As escolas as máquinas das escolas deixaram de poder vender estes produtos. Ou seja, de alguma forma estamos a contrariar uma prática que seguindo os critérios do Sr. Presidente, que em 2019 o Governo e o Ministério da Educação decidiram retirar das escolas e agora estamos a pôr ali à mão de semear dos jovens, por assim dizer. Ou seja, aqui também nos parece haver alguma incongruência e desconhecendo a lei, não sei se não haverá alguma limitação da proximidade que as máquinas poderão estar das escolas ou não. Pronto, uma coisa é os produtos serem vendidos no espaço comercial, claro, e estar lá e haver alguém que presta esse serviço e bem que acompanha. Outra coisa são máquinas de vending. Pronto, são todas estas questões que se colocaram na reflexão que fizemos na CDU, nesta alteração da lógica do espaço, que era um bar, e do facto do espaço ir vender, ir prestar um serviço que as escolas deixaram de poder prestar ali junto às escolas e no sítio onde os estudantes saem para ir para as escolas. E disse. Muito obrigado, Sr. Vereador Tiago. Sr. Vice-Presidente, não sei se quer responder. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, esclarecer só que não cabe ao município fazer nenhum tipo de discriminação perante entidades concorrentes quanto ao tipo de produto que vende nos seus estabelecimentos comerciais. E ainda assim fosse, nós não tínhamos possibilidade de fazer nenhum tipo de discriminação, tendo em conta que houve apenas um concorrente. Portanto, na prática, a alternativa seria entre ter este espaço fechado, como está já há alguns anos, ou dar aqui alguma utilidade a um espaço do município que é abandonado e ultrapassando já a questão do retorno financeiro para o município, passando para a análise daquilo que é o serviço prestado para as populações, que neste caso será eventualmente 24 horas, como nos é informado, com a possibilidade de abertura de um café no futuro, mas de qualquer modo a alternativa prática é de que houve apenas um concorrente que vem gerir um tipo de serviço de restauração que entende, que acha que é necessário para vendas novas, e que a nossa única possibilidade seria concordar ou não concordar com este concurso, tendo em conta que o concurso foi lançado e o requerente apresentou todos os requisitos para concorrer ao concurso, foi o único que foi atribuído ao concorrente a designação como o vencedor do concurso. Mas no âmbito da decisão, ou abríamos ou continuava fechado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Penso, Vereador Tiago. Eu compreendo a resposta do Sr. Vice-Presidente, mas eu só queria deixar aqui esta questão. Acho que todos reconhecemos que o espaço estava fechado, mas não havia concurso. Abriu o concurso, mas só esteve aberto 10 dias. Não houve grande divulgação também do concurso. E que o concurso abriu para o arrendamento do bar da estação rodoviária e a resposta ao concurso é para a criação de um espaço de vending na estação rodoviária, que não é exatamente o mesmo que a gente abriu o concurso. Para além disso, há esta questão da preocupação da zona ser frequentada pelos alunos e destes equipamentos terem sido proibidos dentro das escolas. Eu não estou aqui a dizer que isto viola lei nenhuma. Estou a deixar aqui o contributo da reflexão e da preocupação da CDU sobre esta matéria que estamos aqui a decidir. E é esta a nossa reflexão e são estas as nossas preocupações. Obrigado.
Muito obrigado, Vereador Tiago. Eu, tanto só em jeito de conclusão, eu penso que o esclarecimento foi prestado. A única entidade que pode fazer a fiscalização do que é que lá vai ser vendido é a GNR, efetivamente, e, portanto, quem concorre a um concurso deste sabe que na proximidade de um equipamento escolar tem regras que tem que cumprir e, portanto, de alguma forma, as entidades fiscalizadoras, que não o município, que não tem competências na matéria, mas farão o mesmo que fazem com os restantes estabelecimentos ali à volta dos equipamentos escolares e, portanto, eu penso que haverá um ajuste necessário entre o que é aquilo que ali se vende e que se vende noutros estabelecimentos do mesmo género. Em relação ao concurso, também não havia nada no concurso que dissesse que não podia ser e, portanto, eu penso que o Sr. Vice-Presidente esclareceu essa matéria, mas ficam registradas essas preocupações, até porque haverá a partir de agora, se aprovarmos hoje, esta proposta uma relação, portanto, com o arrendatário e até, penso eu, poderá ser feito um alerta, nomeadamente com a questão da legislação de proximidade ao equipamento escolar, para haver algum cuidado naquilo que é vendido, nomeadamente álcool, nomeadamente outros produtos que não podem ser vendidos a menos, julgo eu, de 50 metros, de 100 metros do equipamento escolar. E penso que conseguimos ter esse alerta a quem, tanto no fundo, concorreu e pretende abrir ali um negócio. Pergunto se há mais alguma dúvida ou alguma questão em relação a este procedimento. Não havendo, pergunto se há então votos contra, abstenções. Portanto, está aprovado por maioria com a abstenção do PSD e da CDU. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para fazer uma declaração de voto. Os vereadores da coligação Vendas Novas primeiro abstiveram-se no presente ponto, uma vez que, dado o enquadramento e concordando com o mesmo que foi dado pelo vereador Tiago Aldeias, concordamos com as suas preocupações e são pontos que são importantes a ter em consideração neste tipo de espaço e também dada a proximidade à escola. No entanto, e também como referido pelo Sr. Vice-Presidente, tendo nós, numa reunião de Câmara, aprovado a abertura do concurso público e tendo havido apenas um concorrente ao mesmo, não se faria qualquer tipo de sentido nesta fase obstaculizar o mesmo. Muito obrigado, Sr. Vereador Luís. Está então aprovado por maioria com declaração de voto do PSD. Podemos avançar. Bolsas de Estudo 2021-2022, proposta de constituição de júri. No cumprimento do disposto no número 1 do artigo 7º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito, presente proposta de composição do júri que irá analisar as candidaturas, conforme a informação do Serviço de Educação número 2034-2022. Muito obrigado, Dr. Helder. Passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Tendo nós aprovado a atribuição das bolsas de estudo, falta agora constituir o júri para o concurso. O júri é composto por mim na qualidade de vereador do Pelouro, pelas duas presidentes de junta e pela professora Adélia Bentes, diretora do agrupamento de escolas, e Susana Gonçalves, representante da Cercimor, ambas que se voluntariaram e foram unanimemente aceitos na última reunião do Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto, em relação à presente proposta, se há alguma questão. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria fazer precisamente a questão relativamente às duas indicações que emanam do Conselho Municipal de Educação. Tendo o Sr. Vice-Presidente feito esse enquadramento, agradecemos. Apenas aqui uma nota relativamente à composição do júri e sendo 5 elementos que nos merecem todo o respeito. Mas tratando-se de uma questão de atribuição de bolsas, parece-nos que, por um lado, em termos de regulamento municipal de atribuição de bolsas, esta questão de ter o vereador do Pelouro e os dois presidentes de junta tem aqui uma componente política associada bastante significativa. E, por outro lado, as duas pessoas que estão aqui a ser indicadas, no exercício das suas funções profissionais e sendo elementos do Conselho Municipal de Educação, talvez pudesse haver aqui uma composição que, de alguma forma, também ajudasse a despolitizar aquilo que são os 3 primeiros representantes políticos que aqui estão associados ao Partido Socialista. E, nesse sentido, Sr. Presidente, apenas uma observação na composição, não para esta sessão, mas para a próxima constituição de júri. Entendemos que poderá haver aqui uma maior pluralidade na composição, compreendendo, obviamente, que a indicação vem do Conselho Municipal de Educação, mas como vem sob proposta sua e do Sr. Vereador do Pelouro, deixamos esta observação, este registro, e é o motivo pelo qual nos vamos abster.
Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu espero que não haja qualquer intenção de dizer que a decisão da atribuição das bolsas ao concorrente da ABOC possa ter alguma componente de cariz político. Eu penso que não era isso que queria dizer, embora frisando que havia os três primeiros elementos do júri fossem de natureza política, pode passar essa ideia e não é isso que acontece efetivamente. Queria dar só uma nota que o regulamento está em vigor na Câmara Municipal há muitos anos e a verdade é que não deixámos nunca ninguém de fora. Aliás, eu frisei isto na última reunião de Câmara, nós temos até a dificuldade de atribuir as bolsas. Aliás, até o vereador Tiago fez uma proposta para que pudesse haver uma mudança no procedimento. Agora, ao nível do júri, nós estamos a falar de figuras que têm a capacidade de ter uma isenção nestas matérias que nem deve, nem pode ser colocada em causa e, portanto, as escolhas do Conselho Municipal de Educação são escolhas do Conselho Municipal de Educação, onde estão diversas entidades que, portanto, não se disponibilizaram para este efeito quando questionei o Conselho Municipal de Educação se alguém teria, portanto, interesse em participar e, portanto, de alguma forma, o Conselho Municipal de Educação delibera sobre aquilo que é discutido no Conselho Municipal de Educação. E os três outros lugares versam da legislação regulamentar que nós temos em vigor há muitos anos, até antes de nós estarmos na Câmara Municipal, já o regulamento previa estes lugares e isso nunca foi uma questão ao longo dos tempos. E, portanto, como não é em muitos outros conselhos, até de acordo com a própria legislação que coloca os presidentes de junta, portanto, em matérias bem diferentes, como elementos automaticamente colocados, nomeadamente em conselhos municipais. E, portanto, não me parece que seja um problema. Nunca houve matéria política na avaliação das propostas técnicas dos concorrentes às bolsas e, portanto, ainda que possa ser outra metodologia a adotar, não me parece que haja aqui matérias políticas que possam, de alguma forma, incidir sobre aquilo que é decidido nas reuniões de júri. Nunca houve. E, portanto, de alguma forma, deixar claro que isso não é uma questão. E, portanto, não é uma questão haver a questão da participação de representantes da comunidade, nomeadamente das juntas de freguesia, envolvidas como tiveram desde sempre. E, portanto, queria salvaguardar isso. Dizer que aquela que é a nossa expectativa é que, de alguma forma, haja concorrentes. Porque o fim das bolsas é chegarem onde fazem falta. E se houver, já é um bom pronúncio que cheguem onde faz falta. O Sr. Vice-Presidente queria usar da palavra. Dispensa. Pergunto se há mais alguma questão em relação a esta matéria. Não havendo, com a abstenção do PSD e com o voto com a abstenção da CDU, portanto está aprovado por maioria. Night Run Seaside 2022, valor do donativo solidário a entregar à Sercimor. A Câmara Municipal de Vendas Novas deliberou na sua reunião de 22 de fevereiro de 2022 que o donativo solidário referente às inscrições da 8ª Night Run Seaside revertesse a favor da Sercimor, Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados. O regulamento da Night Run Seaside faz referência à atribuição de €1 a cada inscrição para uma instituição de caráter solidário. A Night Run Seaside, que se realizou no dia 25 de março de 2022, teve 975 inscrições confirmadas. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação a esta proposta do Serviço Municipal de Desporto. Pergunto se estamos todos de acordo em relação à proposta. Está então aprovado por unanimidade. Proposta de regulamento para a 7ª Estafeta da Liberdade, Vendas Novas, Landeira. Está previsto na programação desportiva do município para o ano 2022 a realização da 7ª edição da Estafeta da Liberdade no dia 25 de abril de 2022, sendo esta edição entre Vendas Novas e Landeira. Para o enquadramento da iniciativa é necessária a aprovação do respectivo regulamento. Pelos motivos expostos, submete-se a proposta de regulamento para a 7ª Estafeta da Liberdade, Landeira, Vendas Novas, à apreciação da Câmara Municipal de Vendas Novas. Muito obrigado, Dr. Helder. Permitam-me que aborde já os dois pontos, porque são os dois regulamentos das provas desportivas que a Câmara Municipal organiza nos meses de abril e de maio, nomeadamente a Estafeta da Liberdade e a Corrida da Cidade, portanto, duas provas
com uma história de 27 anos no nosso Conselho, interrompida por motivos pandémicos, infelizmente, e a outra que será a 7ª edição de uma ligação entre freguesias no dia 25 de Abril. Os regulamentos são idênticos em tudo, portanto, aquilo que eram no passado e fazem parte também da nossa estratégia de retoma no ano 2022, ao nível também desportivo. Pergunto se há aqui alguma questão que queiram ver esclarecida. Vereador Ricardo. Apenas uma questão em relação ao ponto seguinte, portanto, que é o regulamento da corrida da cidade. Existe aqui uma componente solidária também associada à corrida da cidade, segundo aquilo que é aqui indicado, e volta a ser para a Sérgio Simão. Apenas para confirmar se isto não foi uma proposta de nos votar pela primeira vez esta atribuição aqui. É isso, Sr. Presidente? Essa questão que gostaria de colocar. E em paralelo, enquanto o Sr. Presidente também procura essa informação, apenas também saudar a forma como se realizou a Night Run Seaside, que realmente foi bem organizado e é preciso dizê-lo, e a fazer aqui um apelo a que os vendas novenses participem nestes 2 eventos de retoma da atividade física e desportiva. Muito obrigado, vereador Ricardo. Efetivamente, na proposta do Serviço de Desporto vem novamente a mesma entidade. Eu posso esclarecer, até porque terá que vir à semelhança do que aconteceu no passado da reunião de Câmara e, portanto, eu vou esclarecer com o Serviço de Desporto e, tendo em conta que tem que voltar à Câmara Municipal, tomaremos a decisão depois definitiva a quando. Neste momento, a única urgência do regulamento é podermos abrir as inscrições, atendendo ao facto de já haver atletas que, até alguns que participaram na Night Run e que já perguntavam quando é que podiam fazer a inscrição. É a única urgência que temos neste momento e, portanto, mas farei questão de abordar o assunto com o Serviço de Desporto para esclarecimento. Vereador Ricardo, sim. Apenas referir que o objetivo da nossa observação não é obstaculizar, mas sim apenas que haja a formalização necessária e, nesse sentido, Sr. Presidente, não nos opomos a que haja aqui uma aprovação condicionada daquilo que está a ser proposto neste momento. Muito bem, fazemos uma aprovação condicionada e trarei informação então à próxima reunião de Câmara se confirma ou não esta proposta do Serviço de Desporto ou se foi simplesmente um erro de simpatia por ter sido atribuída a Sérgio Simão na Night Run. E faríamos uma aprovação então condicionada a essa informação que até posso depois enviar a posteriori para os senhores vereadores. Muito bem. Com este esclarecimento, pergunto se estamos em condições de votar, se todos estamos de acordo com os regulamentos. Muito bem. Estão aprovados então os 2 pontos por unanimidade. Empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira, recepção provisória. Terminada a execução da empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira, consignada em 3 de setembro de 2021, realizou-se vistoria para o efeito de recepção provisória, conforme disposto no artigo 395 do Código dos Contratos Públicos. Tendo sido elaborado o respectivo auto, não sendo registada qualquer condicionante aos trabalhos executados, pelo que estão reunidas as condições para a sua aprovação. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, decorrida que foi a empreitada de requalificação do JTI da Afeiteira, está então concluída finalmente a obra e estamos em condições de receber provisoriamente a escola para podermos agora montar os equipamentos que foram também adquiridos no âmbito da candidatura e darmos início a essa nossa expectativa. Aquilo que nós queremos é que o 3º período já arranque então no JI da Afeiteira, portanto regressando os alunos e auxiliares e educadores ao espaço de origem. Recebida, portanto, se aprovarmos hoje aqui a recepção provisória, depois decorrem os prazos normais para a recepção definitiva que são de lei e, portanto, o assunto voltará à reunião de Câmara quando for a altura da recepção definitiva. Pergunto se há aqui alguma questão. Estamos de acordo com a recepção provisória. Está então aprovada a proposta por unanimidade. Apoio excepcional em transporte escolar, crianças com estatuto de prestação temporária. Propõe-se que o município apoie excepcionalmente, através da oferta de transporte escolar, a todos os alunos ucranianos que chegam ao nosso território, que sejam detentores de estatuto de proteção temporária, apresentem um quadro de vulnerabilidade social e que residam a uma distância justificável perante os serviços municipais. Propõe-se ainda que esta situação se aplique aos menores que venham a estar acolhidos no espaço de acolhimento temporário, de Marconi, mesmo integrados no ensino não obrigatório, se for o caso. Entende-se este apoio fundamental à integração dos menores na comunidade. Muito obrigado, Dr. Helder. Passava aqui a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
No âmbito de todo um conjunto de apoios ao nível nacional e também local que se tem feito aos refugiados da guerra que todos nós conhecemos na Ucrânia, também aqui é necessário dar um enquadramento excepcional àquilo que é este serviço de transporte escolar para estas crianças que estão numa situação bastante particular. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há aqui alguma questão em relação a esta determinação. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que iremos estar favoravelmente a este apoio excepcional e como tem sido já apanágio dos vereadores da Coligação Vendas Novas primeiro na Câmara Municipal, temos defendido que, efetivamente, para situações excepcionais há de haver uma resposta excepcional da Câmara Municipal e que devemos preparar essa rede para responder a situações que possam ocorrer. Já o frisámos em alguns momentos, até quando, por exemplo, na reunião de 14 de dezembro do ano passado aprovámos um apoio também excepcional no âmbito do programa Oscar e tem sido esse o nosso sentido nestas reuniões de Câmara. E, portanto, esta é mais uma prova de quando conseguimos efetivamente desenvolver soluções para apoiar quem mais precisa e aquilo que fazemos votos e que desejamos também da parte do Executivo é que daqui para a frente seja desta forma. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador Luís, Sr. Vice-Presidente e depois Vereador Tiago. Se calhar o Vereador Tiago primeiro, depois o Sr. Vice-Presidente fará a intervenção final. A minha não é direta a isto. Obrigado, Sr. Presidente. A questão que colocava aqui, tendo em conta o enquadramento desta matéria, era perceber se temos conhecimento do número de refugiados que já estão no nosso concelho. Então, eu até agora vou-me sobrepor aqui ao Sr. Vice-Presidente, mas só por uma questão de uso da palavra. Portanto, até ao dia de ontem tínhamos em Vendas Novas 8 famílias já acolhidas, portanto 4 encaminhadas pelo Alto Comissariado para as Migrações e 4 que vieram diretamente ter com familiares, portanto, que tinham já a viver em Vendas Novas. Portanto, são 8 famílias de refugiados que temos neste momento a residir no nosso concelho, todas elas com exceção de uma com crianças a cargo. Sr. Vice-Presidente. É só para frisar que esta é uma situação de facto bastante particular e bastante excepcional, mesmo no enquadramento legal. E temos de saber sempre onde é que é a linha que separa uma situação excepcional de uma exceção que se quase consubstancia como uma regra. E, portanto, neste sentido, iremos fazer um esforço que vai um pouco além daquilo que é a nossa capacidade operacional para tentar acolher estas situações, estas crianças que estão em características que não são comparáveis com outras crianças dos nossos estabelecimentos de ensino, que não sabem a nossa língua, nem os seus pais percebem a nossa língua e, portanto, aqui o esforço é também neste âmbito e com este enquadramento de dificuldades linguísticas, de estarem numa cidade que não conhecem e tudo demais. E a primeira coisa que questionaram quando chegaram a Vendas Novas foi para terem acesso ao sistema educativo e para conseguirem transportar as crianças, como é que conseguiriam transportar as crianças para as escolas, tendo em conta também a razão particular da mãe estar grávida de vários meses. E, portanto, com este enquadramento todo, tentámos aqui agilizar para garantir esta situação excepcional que foi reportada à Câmara Municipal diretamente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Esclarecida a questão do transporte, penso que estamos de acordo com a aprovação desta exceção. Está então aprovada por unanimidade. Sentença à ação administrativa comum no processo 146 do Tribunal Administrativo Fiscal de Beja. A presente sentença proferida pelo Tribunal Administrativo Fiscal de Beja no processo 146/12-2
transitou em julgado no dia 31 de janeiro de 2022 e que determinou a. O valor da compensação a pagar pelo município de Vendas Novas à Sociedade Professor Menezes Cordeiro, Sociedade Complementar de Estudos e Desenvolvimento Limitada, pela extração de água do subsolo do prédio Rusto designado Herdade da Cabrela, entre 3 de janeiro de 2008 e 30 de junho de 2010, é de 90.416,66 euros. B. O valor da compensação a pagar pela Sociedade de Águas Públicas do Alentejo S.A., à Sociedade do Professor Menezes Cordeiro, Sociedade Complementar de Estudos e Desenvolvimento Limitada, pela extração de água do subsolo do prédio rústico designado Herdade da Cabrela, entre 1 de agosto de 2010 e 19 de maio de 2016, é de 203.097,22 euros. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, em relação a este processo bastante antigo na Câmara Municipal, dizer, portanto, que transitou em julgado e, portanto, há a determinação do pagamento da Câmara Municipal desta verba que tiveram a oportunidade de analisar, bem como da agregada restante, com valores substancialmente diferentes àqueles que eram pedidos na ação por quem interpôs. Pergunto se há aqui alguma questão, tanto que queiram ver esclarecida, mas é uma decisão judicial. Vem para conhecimento da Câmara Municipal, porque consideramos que era um processo com uma envergadura que merecia vir diretamente já à reunião de Câmara. Muito bem, sendo apenas para conhecimento, julgo eu. Sim. A Câmara Municipal tomou então conhecimento. Resumo Diário de Tesouraria. Apresento o resumo do Diário de Tesouraria respeitante ao dia 4 de abril de 2022, cujo saldo é de 2.046.837,12 euros, correspondendo 1.809.940,48 euros a dotações orçamentais e 236.896,64 euros a dotações não orçamentais. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma dúvida em relação ao resumo Diário de Tesouraria. Não havendo, a Câmara tomou conhecimento. À semelhança da reunião de Câmara anterior, passamos agora para as obras. Sr. Vice-Presidente, peço-lhe que aborde todos os pontos, menos o último. Obrigado, Sr. Presidente. Temos então, excepcionando o último, temos 5 processos de obras que estão devidamente instruídos e com as informações técnicas anexas. Muito obrigado. Em relação a estes processos, havendo os pareceres e com a correção que vos foi também depois remetida num deles que tinha uma imprecisão, pergunto se estamos de acordo em aprovar os pontos. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. No processo... É o primeiro... Não é o primeiro, é o último. É o último. 450, 10, 200. É o 7 de 2021. Só um bocadinho. É o último na ordem de trabalho. Pois Acho que é o último. era o último, agora é o penúltimo, por aquele motivo que eu frisei, porque eu não ok. posso participar na votação do último. Certo, Portanto, certo. sim, o 7 de 2021. Exatamente. Foi corrigido, sim. Foi esse que eu estava a frisar que foi corrigida a informação. Foi corrigido, mas em diferença do documento que a gente tem, não. Penso que foi enviado pelo serviço hoje de manhã. Penso que foi alterado hoje de manhã pelo serviço. Mas podemos confirmar já aqui. Certo. Concluo a dúvida que pode ser que percebamos se está ou não com a informação já corrigida. Isto dificulta-me aqui um bocado o trabalho. Mas. A informação acho que não mudou nada. Mudou foi na proposta de deliberação. Ok. Foi só aí no resumo, porque estava a falar no licenciamento. No ultimamente. E não é. Efetivamente, isto dificulta-me aqui a análise, até porque. Mas eu prefiro não votar este, por descargo de consciência. Ok. Muito bem.
Sem problema. Portanto, estão aprovados todos por unanimidade, com exceção, portanto, do processo 7, que é aprovado por maioria. Vereador Diago, diga-me só uma coisa. Com abstenção ou não participação? Não participação. Não participação, então estão todos aprovados por unanimidade. Não participação na discussão e votação. Do vereador Tiago. Ok. E com a vossa autorização passarei a condução dos trabalhos para o Sr. Vice-Presidente para a discussão do último processo. Peço só que depois me chamem. Relativamente ao processo de obras 20-2022, também é um processo de obras que está devidamente fundamentado, com a informação técnica anexa e que está em condições de ser votado nesta reunião de Câmara. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Muito bem. Terminada que está a nossa ordem de trabalhos, não havendo público presente nem questões endereçadas, passávamos à leitura da minuta de ata. Doutor Heller, quando quiser. Aos 5 dias do mês de abril do ano 2022, na sala de sessões, edifício do espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal tentado presente todos os seus membros. Presidente Luís Dias, Vice-Presidente Valentim Cunha, vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 15 horas. Período de ordem do dia, proposta de protocolo de atribuição de apoio financeiro extraordinário para a aquisição de ambulância. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a. Aprovar um apoio financeiro extraordinário à Associação Humanitários Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, no valor máximo de 63.000 euros para a aquisição de uma ambulância de socorro. B. Aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a Associação Humanitária que regula a atribuição do referido apoio. C. Aprovar que a atribuição do presente apoio fique condicionada à aprovação pela Câmara Municipal da alteração ao Orçamento 2022 do município, no sentido de dar cobertura orçamental ao apoio proposto. Atas. Foi lida e aprovada por unanimidade a ata número 3, respeitante à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 8 de fevereiro de 2022. Foi lida e aprovada por unanimidade a ata número 4, respeitante à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 22 de fevereiro de 2022. Sétima alteração ao Orçamento PAMI e PPI do ano 2022. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a sétima alteração ao Orçamento PAMI e PPI do ano 2022. Proposta de adjudicação do arrendamento do bar da Estação Central Rodoviária. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, que apresentaram a declaração de voto, e do vereador Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, adjudicar o arrendamento do bar da Estação Central Rodoviária à único concorrente, MG Software Unipessoal Limitada, pela renda mensal de 350 euros e com prestação de uma calção equivalente a 8 meses de renda, para 3 anos de contrato, prorrogável por período de 2 anos. Bolsas de Estudo 2021-2022. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta de composição do júri que irá analisar as candidaturas às bolsas de estudo para o ano letivo 2021-2022, conforme a informação do Serviço de Educação 2034-2022. Night Run Seaside 2022, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir à Cercimor, Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados CRL, um apoio no valor de 975 euros, correspondente a 1 euro de cada inscrição na Night Run Seaside 2022.
Proposta de regulamento para a 7ª Estafeta da Liberdade, Vendas Novas Landeira. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de regulamento para a 7ª Estafeta da Liberdade, Vendas Novas Landeira, a realizar no dia 25 de abril de 2022. Proposta de regulamento para a 27ª Corrida da Cidade. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de regulamento para a 27ª Corrida da Cidade. Empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a recepção provisória da empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira. Apoio excepcional em transporte escolar, crianças com estatuto de proteção temporária. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a cedência de apoio excepcional em transporte escolar para as crianças com estatuto de proteção temporária. Obras de licenciamento, processo 93/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RGE do processo número 93/2021, de acordo com a informação técnica 1939/2022. Processo 81/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RGE do processo número 81/2021, de acordo com a informação técnica 1926/2022. Processo 118/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RGE do processo 118/2021, de acordo com a informação técnica 1954/2022. Processo 94/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura e de legalização do processo 94/2021, de acordo com a informação técnica 1830/2022, devendo-se levantado o respectivo auto. Processo 7/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de informação prévia do processo 7/2021, de acordo com a informação técnica 1974/2022. Não participou na discussão e votação do processo 20/2022 o vereador Tiago Aldeias. Processo 20/2022. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RGE do processo 20/2022, de acordo com a informação técnica 2092/2022. Não participou na discussão e votação do processo número 20/2022 o Presidente da Câmara Municipal, por se considerar impedido ausentando-se para o efeito da sala. Período de intervenção aberto ao público, não houve intervenções. Então, só uma precisão no processo em que o vereador Tiago não votou, acho que é o 7. Sim. Na leitura foi 20. Ok, foi 20, está bem, está bem. Muito bem. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, pergunto se há votos contra. Se há abstenções. Está então a minuta aprovada. Está a minuta aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 16h25. Queria agradecer então mais uma vez a todos e encontramos-nos na próxima reunião de Câmara. Muito obrigado.